turma, tudo bom? Como é que vocês estão? A gente está na aula do módulo 2 da Educação de Jovens e Adultos. Aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Janaína Cabral. Clisman está fazendo a interpretação em Libras para a gente na aula de hoje. E desde o módulo 1 a gente está conversando sobre um tema tudo a ver com a EJA, super importante, super atual, que é falar sobre a pessoa idosa, o Dia do Idoso. Agora, dia 1º de outubro, Dia Internacional, inclusive. Ou seja, o mundo todo pensa sobre isso, reflete sobre questões relacionadas à pessoa idosa. Lá no módulo 1, a gente frisou que existe um conjunto de leis que fala, que aborda especificamente a pessoa idosa, que é exatamente o Estatuto do Idoso. Aqui no módulo 2, a gente vai dar uma aprofundada nesse estatuto. Vamos trazer para conversar alguns dos artigos que o compõem. Antes disso, vamos relembrar, lá eu conversei, a gente conversou, a gente entendeu esse nome, estatuto. Vamos relembrar isso. O Estatuto do Idoso é uma lei federal, de número 10.741. Lembro a vocês que um nome estatuto se refere a regulamento, a decretos, leis. E, especificamente, o Estatuto do Idoso é um conjunto de regras ou leis estabelecendo direitos aos idosos, para os idosos, direitos dos idosos, ok? Então, é recente, gente, essa lei é recente. Aqui a gente, no país, é uma característica nova, se a gente parar para pensar em termos de idade. Até um tempo atrás, o índice de mortalidade, a estimativa de vida era bem menor do que a dos dias de hoje. A gente comentou isso lá no módulo 1, que o mundo está ganhando mais idade, está ficando mais velho. Por conta disso e por outros tantos fatores importantes, fatores cidadãos, a gente tem a conquista de ter um Estatuto do Idoso. Vamos ver um pouco mais sobre isso? Ao longo de seus 118 artigos, são tratadas questões fundamentais. Fundamentais no que se refere à pessoa idosa. Traz garantias prioritárias aos idosos, desde aspectos relativos a transporte, passando pelos direitos à liberdade, à respeitabilidade e à vida, além de especificar as funções das entidades de categorias e atendimento. Reparem como é abrangente, tá, gente? Não se trata apenas de dizer assim, olha, levante-se que esse lugar é prioridade do idoso. Isso é muito importante, porque até um tempo não existia. Hoje em dia é lei. Todo mundo já sabe, espaços prioritários para os idosos. Acontece que o Estatuto vai além disso. Ele traz esses aspectos corriqueiros, esses aspectos cotidianos, melhor dizendo, da vida da gente, de respeito, de prioridade, de atenção, mas vai também tratar questões de ordens das entidades responsáveis pelos cuidados dos idosos, questões de ordem organizacional, financeira, entendem? Olha outro. Discorre também sobre as questões de educação, cultura, esporte e lazer, dos direitos à saúde através do SUS, da garantia de alimento, da profissionalização e do trabalho. Gente, adultos, idosos, também são produtivos, claro que sim. Então, isso precisa ter um aspecto legal direcionado para essas pessoas, porque muitos já passaram da idade, já são até aposentados, mas estão ainda inseridos em ambientes profissionais. Claro, isso é possível sim. Continuando, da previdência social, dos crimes contra eles e da habitação, tanto em ações por parte do Estado como da sociedade. Então,
todos esses aspectos, todos esses citados, estão descritos, aprofundados lá nos artigos do Estatuto. Vê que interessante. Cada uma dessas questões tem um tratamento minucioso. E aí a gente vai pensar sobre elas, tá? Direito à vida. O idoso está vivo e ele merece toda a atenção de uma pessoa que está viva, gente. A gente não pode tratar o idoso como um quase morto, não, tá? Ele é vivo e produtivo, claro que sim. Direito à saúde, à alimentação, à educação, direito à cultura, direito ao esporte, direito ao lazer. Destaque para isso aí, direito ao lazer. Quem foi que disse que o idoso quer só ficar em casa assistindo televisão? Quem foi que disse que o idoso quer só ficar na praça jogando dominó? Claro que não. Toda a possibilidade de lazer que lhe agrade tem de ser-lhe oferecida. Tá? Toda e qualquer. Então, existe as meia entrada, 50% em alguns lugares, das entradas dos idosos em eventos culturais, eventos de lazer, entradas em locais de acesso público, certo? Assim como o estudante, assim como algumas categorias da sociedade têm uma fração dessa entrada, o idoso também, e é legal, está lá descrito no Estatuto. Ainda sobre esses direitos que a pessoa idosa tem que ter, não podemos esquecer do direito ao trabalho, direito à cidadania, direito à liberdade, direito à dignidade, direito ao respeito, direito à convivência familiar e comunitária. Espaços específicos. Por quê? A gente precisa entender que cada idade tem suas preferências, cada grupo tem suas preferências e, mais ainda, cada pessoa tem as suas preferências. Então, a galera mais jovem, um pessoal mais jovem, óbvio, gosta de uma coisa ou de outra, de um certo tipo de atividade, e as pessoas com mais idade tendem a gostar de outro. Não existem regras, gente. É importante o respeito à individualidade, à dignidade. Não é porque eu gosto de assistir, sei lá, o futebol na televisão, que todo mundo, que a idosa que está ali sentada na cadeira, que o idoso que está ali sentado na cadeira goste também. Então, é importante esse respeito na convivência familiar. Viram? Esse direito à convivência familiar e comunitária, os grupos sociais, os grupos comunitários, é importante participar. E aí, ficou registrado, eu repito para vocês aqui no módulo 2, que essa idade legal da pessoa idosa é 60 anos, tá? E aí a gente pensa, diz, nossa, legal, 60 anos, muita gente por aí tá bem forte na ativa, 60 anos é a idade legal que é registrada essa pessoa idosa, mas você tira por quê? Pela sua mãe, sua avó, sua tia, que já tem essa idade, que estão aí bem né, firmes e fortes, e é o que a gente vai falar no módulo 3, desse pessoal firme e forte. Esse é o início, é o marco legal. Não existe prazo, não existe limite para este direito do idoso. Não existe limite de idade. Idosos com 80 anos ou mais têm dentro da lei um recorte específico, com direitos específicos para este idoso de 80 anos ou mais. Por que, Janaína? Por que isso acontece? Por quê? Porque as necessidades são outras. A gente sabe que naturalmente é uma característica da natureza, que os anos vão passando e a gente vai tendo esta ou aquela debilidade, dificuldade. Não, como eu disse, não existe regra. Tem muito senhor, muita senhora dando banho, dando assim canseira em gente novinho e novinha aí. Em atividades físicas, atividades profissionais, também lá no módulo 3, passa lá que a gente vai falar sobre isso, tá?
Então, não existe uma regra. No entanto, é preciso ter um olhar específico para as pessoas de idade, até porque a gente sabe que condições sociais, condições, né, de vida do pessoal do Brasil não é fácil. A gente sabe que a maioria das pessoas teve vida difícil, infância difícil. Historicamente falando, os idosos de hoje passaram por situações sociais, né, situações históricas que não foram fáceis. E essa trajetória de vida, muitos foram jovens que começaram a trabalhar muito cedo, muitos idosos de hoje foram crianças que trabalharam, porque não tinha ainda esse olhar atencioso que se tem com a criança hoje. Me desculpe. Então, vamos continuar. A educação de jovens e adultos é um dos espaços que a pessoa idosa pode usufruir. Lembra que agora há pouco a gente viu um destaque quando se fala em direito à educação, à profissionalização? Pois é, gente, a EJA é um desses espaços de usufruto da pessoa idosa. Você, aí na sala, tem quantos anos? Me diz. Quantas pessoas idosas tem aí na sala? Eu já adianto que eu vou perguntar isso na atividade, para a gente fazer traçar esse olhar, fazer essa análise aí em cada turma de vocês. Quando a gente fala de EJA, educação de jovens, adultos e idosos, todo mundo está aí na sala com esse pensamento. São pessoas que tiveram que têm coisa para contar, que tiveram percursos na vida, que impediram a ida à escola na infância e que agora estão aí estudando. Não é bem assim? Não é bem assim a cara da gente que está na EJA? Você, estudante que está na EJA? Pois é. Então, estar matriculado, estar frequentando é estar em exercício do seu direito, é você estar usufruindo de algo legal, que é seu, que é o direito à educação, certo? Olha, não existe limites de idades para qualquer conquista que seja. Qualquer uma conquista na vida não tem essa de limite de idade. Vai atrás do que você quer. E ao longo dos anos que eu trabalhei nas turmas de EJA, não apenas aqui nesse espaço aqui da IMAD, é um espaço recente. Nos anos atrás que eu trabalhei nas turmas da educação de jovens e adultos, tem sonhos lindos. E aí a gente aprende que, agora, né, que a palavra sonho pode ser substituída pela palavra meta. E ganha uma força danada quando a gente faz isso, não é? Quando a gente substitui aquela palavra, eu tenho um sonho de ser enfermeira. Eu ouvi isso de uma estudante. Eu acho tão bonito, eu queria ser enfermeira. Eu tenho esse sonho. Vamos substituir o nome sonho pelo nome meta. Eu estou estudando com a meta de fazer um curso de enfermagem e exercer a profissão de enfermeira. É lindo. E qualquer outra que você queira, tá? Vai exigir, óbvio, vai exigir estudo, dedicação, tempo, realmente exige. Porque, afinal de contas, é uma meta, né? É algo que não está aqui pertinho. Eu vou lá buscar, não é? Mas não tem idade para isso não, tá, gente? Todo mundo pode conquistar o que quiser. Eu trouxe alguns artigos para a gente ler na íntegra, né? Esse é o artigo 104 do Estatuto do Idoso, que diz: de igual modo estará sujeito a sanções o indivíduo que retiver o cartão magnético de conta bancária do idoso relativa a benefícios, provento ou pensão, mas também aquele que retiver qualquer documento com o intuito de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida. Por que eu trouxe esse artigo? Porque é muito importante. Tem muita gente aí na sala que não tem tanta habilidade com questões tecnológicas. E é importante. Suas contas, seus cartões, suas senhas são de exclusividade sua. Esse aspecto financeiro na vida do idoso é muito importante.
graças a Deus, né, ainda bem que tem aquele familiar de confiança, aquele filho, aquela filha, um amigo, uma pessoa que realmente esteja com você e seja uma pessoa de total confiança para que você partilhe essas coisas. Porque o que a gente não sabe, a gente pergunta, a gente pede ajuda. Mas tenha em mente que até estas suas questões pessoais, das suas finanças, também estão lá no estatuto. Importante, né? Como é aí com você, na sua família, na sua casa? Todo mundo tem algum caso para contar com relação a isso, não é? Eu acredito que sim. Mas vamos ver outro artigo. Eu trouxe o artigo 98 do Estatuto do Idoso, que diz: abandonar o idoso em hospitais, casas de saúde, entidades de longa permanência ou congêneres, ou não prover suas necessidades básicas quando obrigado for lei ou mandado. A pena é de detenção de 6 meses a 3 anos. Além disso, tem de pagar uma multa. Então, esse artigo também é importantíssimo. Por quê? Porque o idoso tem direito legal de companhia. Não pode deixar sua avó sozinha, seu avô, sua mãe, sua tia. Não pode. Tem de estar com esta pessoa acompanhando. Essa pessoa tem de estar acompanhada, tem de ter alguém ao lado dela. Bora para a atividade, Eja. Como eu já tinha anunciado para vocês, eu quero que vocês vejam aí na turma. Quantas pessoas idosas tem na sua turma? Depois disso, pesquisem o Estatuto do Idoso. Façam a leitura em conjunto, gente. Que tal fazer uma roda e cada um lê um pedacinho, lê um artigo do Estatuto do Idoso? Ao fazer a leitura, façam também a reflexão, observem se o Estatuto está sendo cumprido. Quando você lê, você vai parar e pensar: eita, professora, realmente, isso aí eu já vi acontecer. Realmente, essa lei a gente vê todos os dias na rua. Ou essa não, essa não. Você que vai dizer. Vocês vão fazer essa análise dos artigos do Estatuto. Tá bom? Um beijo e até a próxima aula.